Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais uma leitura do livro A Verdade sobre os Anjos. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono. Eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda nessa caminhada. Nos conceda o Espírito Santo, para que Ele habite em nós e faça morada em nós. E que Ele nos dê entendimento de tudo que for lido aqui. Nós precisamos desse entendimento, dessa luz, Pai. Nos ajuda a andar contigo. Nós Te agradecemos pelos méritos de Yahushua, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que se fez carne e ressuscitou no terceiro dia e hoje se encontra do teu lado direito, no santuário celestial. É em nome dele que te pedimos, hoje e sempre. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos dar continuidade na leitura do livro A Verdade sobre os Anjos, no capítulo 18, que diz: os anjos desde o Pentecoste até os últimos dias. Anjos protegem verdades vitais. Vi que anjos do Altíssimo foram comissionados para guardar com especial cuidado as sagradas, importantes verdades que deviam servir como uma âncora para os discípulos de Yahushua, através de todas as gerações. O Espírito Santo especialmente repousou sobre os apóstolos, que foram testemunhas da crucifixão, ressurreição e ascensão do nosso Salvador. Verdades importantes que deviam ser a esperança de Israel. Todos deviam olhar para o Salvador do mundo como a sua única esperança e andar no caminho que ele havia aberto com o sacrifício de sua própria vida e guardar a lei do Altíssimo Yahu e viver. Vi a sabedoria e bondade de Yahushua em dar aos discípulos poder para promover a mesma obra pela qual ele tinha sido odiado e morto pelos judeus. Em seu nome, eles tiveram poder sobre as obras de Satanás. O nome verdadeiro. O nome verdadeiro tem poder. Um halo de luz e glória assinalou o tempo da morte e ressurreição de Yahushua, imortalizando a sagrada verdade de que ele foi o Salvador do mundo. Primeiros Escritos, páginas 196 e 197. Pedro e João libertos da prisão. Pouco tempo após a descida do Espírito Santo e imediatamente depois de um período de fervorosa oração, Pedro e João foram adorar no templo. Ali encontraram um pobre e desanimado paralítico. Os discípulos compadeceram-se dele. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Yahushua, o Messias de Nazaré, levanta-te e anda. Atos, capítulo 3, versículos 4 e 6. The Spirit of Prophecy, volume 3, páginas 275 e 276. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, como nome, se vocês forem pesquisar nas Sagradas Escrituras, no hebraico, o nome é Yahushua. Assim como também vocês encontrarão Mateus 28, 19, que não fala, não existe essa orientação de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os batismos que foram executados no Pentecoste foi em nome de Yahushua, ou como queira, como está nas Bíblias atuais, em nome de Jesus Cristo. Ouvindo
os saduceus, que não criam na ressurreição, os apóstolos declararem que Yahushua ressuscitara dos mortos, ficaram enraivecidos, compreendendo que se aos apóstolos fosse permitido pregar um Salvador ressuscitado e operar milagres em seu nome, a doutrina de que não haveria ressurreição seria rejeitada por todos e aceita dos saduceus, logo se extinguiria. Atos dos Apóstolos, página 78. Alguns dos oficiais do templo e o capitão do mesmo eram saduceus. O capitão, com a ajuda de outros saduceus, prendeu os 2 apóstolos e colocou-os na prisão, pois já era muito tarde para que seus casos fossem examinados naquela noite. The Spirit of Prophecy, volume 3, página 278. Satanás triunfou e os anjos maus exultaram. Entretanto, os anjos do Altíssimo Yahu foram enviados para abrir as portas da prisão. E, contrariando o que havia ordenado o sumo sacerdote e os anciãos, disseram aos apóstolos que voltassem ao templo e prosseguissem, proferindo as palavras de vida. Espiritual GIFs, volume 1, páginas 83 e 84. Nesse interim, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel. Atos, capítulo 5, versículo 21. Os sacerdotes e príncipes resolveram atribuir aos discípulos a acusação de insurreição, acusando-os do assassinato de Ananias e Safira e de conspiração para despojarem os sacerdotes de sua autoridade. Quando mandaram trazer os prisioneiros à sua presença, grande foi o seu espanto ante a resposta de que as portas da prisão foram encontradas seguramente fechadas e a guarda estacionada perante elas, mas não se encontraram os prisioneiros em parte alguma. Logo chegou a estranha notícia: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Atos capítulo 5, versículo 25 e 26. Achando-os eles, Pedro e João, pela segunda vez perante os homens que pareciam empenhados em efetuar a sua destruição, nenhum temor ou hesitação se poderia divisar em suas palavras e atitudes. E quando o sumo sacerdote disse: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Pedro respondeu: mais importa obedecer o Criador que aos homens. Atos, capítulo 5, versículo 28 e 29. Foi o anjo do céu que os livrou da prisão e os mandou ensinar no templo. Atos dos Apóstolos, páginas 80 a 82. Aqueles criminosos se enfureceram, tiveram novamente o desejo de sujarem suas mãos de sangue, matando os apóstolos. Planejaram já como fazê-lo, quando um anjo do Altíssimo foi enviado a Gamaliel, impressionando-o a aconselhar os sacerdotes e príncipes. Disse Gamaliel: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é do Eterno, não podereis fazê-la, para que não aconteça serdes também achados
combatendo contra o Criador. Atos, capítulo 5, versículos 38 e 39. Os anjos maus sugeriram aos anciãos e sacerdotes que executassem os apóstolos. Como isso? Entrando neles, usando-os como marionetes. É assim que eles agem nos seres humanos. O Altíssimo Yahweh, porém, enviou seu anjo para evitar isso, fazendo erguer-se dentre as próprias fileiras do Sinédrio uma voz em favor dos discípulos. Espiritual GIFs, volume 1, página 85. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é uma luta espiritual, onde pessoas recebem esses espíritos com facilidade e outros, muito poucos, que andam no caminho do Altíssimo, são usados pelo Espírito Santo ou por anjos santos. Filipe e o eunuco etíope. Os anjos celestiais acompanham os que procuram por iluminação. Cooperam com os que buscam salvar almas para Yahushua. Anjos ministram em favor dos que herdarão a salvação. Isso é demonstrado na experiência de Filipe e o etíope. Isso está em Atos. Este etíope era homem de boa posição e grande influência. O Altíssimo Yahweh, nosso Pai Celestial, viu que quando se convertesse, proporcionaria a outros a luz que recebera e exerceria forte influência em prol do Evangelho. Anjos do Altíssimo Yahweh estavam auxiliando este inquiridor da luz, e ele estava sendo atraído para o Salvador. Pelo ministério do Espírito Santo, o Eterno o pôs em contato com quem o poderia guiar à luz. Vidas que Falam, página 332. Quando o Altíssimo Yahweh designou a Filipe o seu trabalho, ele aprendeu que toda alma é preciosa à vista do Altíssimo Yahweh e que anjos dirigem os agentes humanos para que levem luz aos que dela necessitam. Vocês entenderam? Os anjos orientam, nos levam. Isso é, anjos bons nos conduz para que possamos ter entendimento e assim possamos levar a verdade a outras pessoas. E anjos maus impedem que essas pessoas recebam essa luz. Como? Usando essas pessoas, atraindo essas pessoas para o lado escuro, ou seja, bebida, drogas, prostituições e assim sucessivamente. Os anjos celestiais não assumem a obra de pregar o Evangelho. Através da ministração dos anjos, o Altíssimo Yahweh envia luz a seu povo e por intermédio desse povo, a luz é outorgada ao mundo. Então é assim que funciona. É o que nós devemos fazer. Estar sempre dispostos a aceitar, mesmo que você discorde, que eu esteja falando uma coisa que você não entende, pesquise. Faça isso. É a orientação divina. Examinar as Escrituras. É o que devemos fazer. A conversão de Paulo. Ao viajar Saulo para Damasco, com cartas autorizando a prender homens e mulheres que estivessem pregando a Yahushua e levá-los para Jerusalém, os anjos maus exultaram em torno dele. Presta atenção, como aqui sempre está declarando, nos orientando, nos dizendo claramente que os anjos maus, como eles atuam. Mas de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele, luz que levou os anjos maus a fugirem. Primeiros Escritos, página 200. Os anjos maus estavam ao redor de Paulo, que na época era chamado de Saulo. No relato da conversão de Saulo,
encontramos importantes princípios que devemos sempre ter em mente. Saulo foi levado diretamente à presença de Yahúshua. Ele embargou-lhe o caminho e convenceu-o do pecado. E quando Saulo perguntou: "Que queres que faça?" Atos capítulo 9, versículo 6. O Salvador colocou o indagador judeu em contato com sua igreja, para que obtivesse o conhecimento da vontade do Altíssimo Yahweh em relação a ele. Enquanto em recolhimento da casa de Judas, Saulo continuava em oração e súplica. O Eterno apareceu em visão a certo discípulo em Damasco, chamado Ananias, dizendo-lhe que Saulo de Tarso estava orando e necessitava de auxílio. "Levanta-te e vai à rua chamada direita", disse o Eterno a Ananias, "e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando." Atos, capítulo 9, versículos 10 e 11. Ananias mal podia crer nas palavras do Eterno, pois a notícia da tenaz perseguição aos santos em Jerusalém tinham-se espalhado amplamente. Obediente às orientações do Eterno, Ananias saiu em busca do homem que ainda recentemente havia respirado ameaças contra todos os que criam no nome de Yahúshua. E colocando as mãos sobre a cabeça do penitente sofredor, disse: "Irmão Saulo, o Salvador Yahúshua, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo." E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. E, levantando-se, foi batizado. Atos, capítulo 9, versículo 17 e 18. Atos dos Apóstolos, páginas 120 a 122. Paulo deixa Damasco. Enquanto Paulo pregava a Yahúshua em Damasco, todos os que o ouviam ficavam admirados. A oposição tornou-se tão violenta que não foi permitido a Paulo continuar sua obra em Damasco. O mensageiro do céu ordenou-lhe retirar-se por algum tempo, e ele foi para a Arábia. Gálatas, capítulo 1, versículo 17, onde encontrou um refúgio seguro. Ali, na solidão do deserto, Paulo teve ampla oportunidade para sossegado estudo e meditação. Yahúshua comungou com ele e confirmou-o na fé, conferindo-lhe uma rica medida de sabedoria e graça. Atos dos Apóstolos, páginas 124 a 126. Os trabalhos de Paulo em Antioquia, em colaboração com Barnabé, fortaleceram-lhe a convicção de que Yahúshua o havia chamado para uma obra especial pelos gentios. Por ocasião da conversão de Paulo, Yahúshua declarara que ele devia ser ministro dos gentios, para lhes abrir os olhos. Disse: "E das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás, ao Altíssimo, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim." Atos, capítulo 26, versículo 18. O Eterno que apareceu a Ananias dissera de Paulo: "Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel." Atos, capítulo 9, versículo 15. Não é o nome Deus, não é o nome Senhor, porque Deus não é nome e Senhor não é nome. Mas Yahweh, isso sim, é o nome do nosso Pai Celestial. Yahweh, YHWH. E o próprio Paulo, posteriormente em sua experiência cristã, quando orava no templo de Jerusalém,
foi visitado por um anjo do céu, que lhe ordenou: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Atos capítulo 22, versículo 21. Atos dos Apóstolos, página 159. Cornélio e Pedro. Mas o mesmo santo vigia que dissera de Abraão: eu o tenho conhecido. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Conhecia também Cornélio e lhe enviou uma mensagem direta do céu. Atos dos Apóstolos, página 133. O anjo apareceu a Cornélio quando este se achava em oração. Ouvindo o centurião, alguém a ele dirigiu-se pelo nome. Ficou atemorizado. Todavia compreendeu que o mensageiro viera do Altíssimo Yahweh e disse: que é meu amo? Atos capítulo 10, versículo 4. Atos dos Apóstolos, página 133. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, curtidor. Atos capítulo 10, versículos 5 e 6. O anjo lhe deu informação precisa de onde Simão morava. Então, o anjo do Eterno veio a Pedro, preparando-lhe a mente para a recepção dos homens. Cornélio obedeceu alegremente à visão. Quando o anjo se foi, ele chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Atos capítulo 10, versículos 7 e 8. O anjo não foi comissionado a contar a Cornélio a história da cruz. Um homem tão sujeito às fragilidades e tentações humanas quanto o próprio centurião deveria contar-lhe do crucificado e ressurreto Salvador. Em sua sabedoria, o Eterno põe os que estão à busca da verdade em contato com outros seres humanos que a conhecem. Review and Herald, 6 de abril de 1911. Então, meu irmão, minha irmã, é isso que Ele espera de mim e de você. Nós estarmos dispostos a aprender, dispostos a ouvir e dispostos a passar esse entendimento que nos foi dado. Isso é um presente divino. Imediatamente após a entrevista com Cornélio, o anjo foi em busca de Pedro, que nesse momento orava no terraço de seu alojamento em Jope. Review and Herald, 13 de abril de 1911. Foi com relutância que Pedro levou a cabo a tarefa a ele designado pela ordem divina. Ao relatar sua experiência, não o fez defendendo sua ação com base em princípios gerais, e sim como uma exceção, em virtude da revelação divina. O resultado surpreendeu. Quando Cornélio lhe relatou sua própria experiência, inclusive as palavras do anjo que lhe aparecera em visão, Pedro declarou: reconheço por verdade que o Eterno não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Atos capítulo 10, versículos 34 e 35. Manuscript Relius, volume 6, páginas 328 e 329. Então, meu irmão, minha irmã, o nosso Pai Celestial, como o nosso Salvador, não faz acepção de pessoas. A salvação é para todos. Qualquer um de nós podemos fazer parte dos 144 mil. Qualquer um. Ele não faz acepção de pessoas. Pedro é libertado da prisão. O dia da execução de Pedro havia sido finalmente decidido. As orações dos crentes, entretanto, prosseguiam subindo ao céu, enquanto eles ocupavam todas as suas energias e sentimentos em fervorosos apelos. Anjos do Altíssimo Yahweh guardavam o apóstolo aprisionado. Pedro foi posto entre 2 soldados, preso nos punhos,
por 2 correntes, e cada uma delas presa ao punho de um dos soldados. Era-lhe assim impossível mover-se sem que eles o percebessem. As portas da prisão foram fechadas com segurança e uma forte guarda colocada diante delas. Toda e qualquer chance de resgate ou escape humano havia sido eliminada. Pedro estava preso, esperando ser executado no dia seguinte. Aquela noite dormia entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Altíssimo Iarro, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no ombro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Atos capítulo 12, versículos 6 e 7. Pedro, subitamente despertado, estacionou-se com a claridade que inundava o cárcere e a beleza celestial do mensageiro divino. Não compreendeu a cena, mas sabia que estava livre, e em sua estupefação e júbilo se teria retirado da prisão sem ter o cuidado de agasalhar-se do frio ar da noite. O anjo do Altíssimo Iarro, notando todas as circunstâncias, disse-lhe com terna soficitude, pelas necessidades do apóstolo: apronta-te e ata as tuas sandálias. Atos capítulo 12, versículo 8. Pedro obedeceu mecanicamente, mas tão embevecido estava diante da revelação daquela glória celestial, que não pensou em tomar a capa. Ordenou-lhe então o anjo: põe a sua capa e venha comigo. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma coisa. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Atos capítulo 12, versículos 8 a 10. Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 345 e 346. Não se troca uma palavra, não há ruído de passos. O anjo se move suavemente diante de Pedro, cercado de uma luz de deslumbrante brilho, e Pedro, desorientado e julgando-se ainda em sonho, segue o seu libertador. Assim, eles percorrem uma rua e então, estando cumprida a missão do anjo, desaparece ele subitamente. Dissipou-se a luz celestial e a Pedro pareceu achar-se em profundas trevas, mas, acostumando-se-lhe os olhos, pareceram elas diminuir gradualmente, e ele se encontrou só na rua silenciosa, com o ar fresco da noite a soprar-lhe no rosto. Compreendeu então que estava livre, em uma parte da cidade que lhe era familiar. Reconheceu o lugar como sendo um dos que frequentara muitas vezes e por onde esperara passar no dia seguinte pela última vez. O apóstolo se encaminhou de pronto à casa onde seus irmãos estavam reunidos e onde naquele momento se encontravam em oração fervorosa por ele. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o anjo dele. Atos, capítulo 12, versículo 13 a 15. Atos dos Apóstolos, páginas 147 e 148. O mesmo anjo que deixara as reais cortes do céu para resgatar a Pedro do poder de seus perseguidores foi o mensageiro da ira e juízo para Herodes.
O toque do anjo em Pedro a fim de despertá-lo foi, porém, diferente do golpe usado contra o malvado rei, fazendo sobrevir a este uma enfermidade mortal. The Spirit of Prophecy, volume 3, página 344. O apedrejamento de Estevão. Enquanto Estevão fixava os olhos no céu, foi-lhe dado uma visão da glória do Altíssimo Iarro, e anjos o cercaram. Ele exclamou: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, Yahushua, que está em pé, à mão direita do Altíssimo Iarro. Atos, capítulo 7, versículo 56. Espiritual Gifs, volume 1, página 89. Os anjos durante o ministério de Paulo. Um extenso e lucrativo negócio havia se desenvolvido em Éfeso pela manufatura e venda de nichos e imagens modelados segundo o templo e a imagem de Diana. Os que estavam empenhados nesta indústria sentiram que seus lucros estavam diminuindo e foram unânimes em atribuir a indesejável mudança aos trabalhos de Paulo. Encheu-se de confusão toda a cidade. Atos, capítulo 19, versículo 29. Saíram em busca de Paulo, mas o apóstolo não foi encontrado. Seus irmãos receberam um aviso de perigo. Tinham-no levado à pressa para fora do lugar. Anjos do Altíssimo Iarro haviam sido enviados para guardar o apóstolo. Ainda não haviam chegado seu tempo para sofrer a morte de Marte. Atos dos Apóstolos, páginas 292 e 293. Dia após dia, quando Paulo e Silas se dirigiam à reunião de oração em Filipos, uma mulher possuída por espírito de adivinhação os seguia, gritando: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Criador Altíssimo. Atos, capítulo 16, versículo 17. Esta mulher era um agente especial de Satanás. Assim como os demônios haviam se sentido perturbados na presença de Yahushua, o mau espírito que a possuía também se incomodava com a presença dos apóstolos. Satanás percebeu que seu reino estava sendo invadido e tratou de opor-se à obra dos ministros do Altíssimo Iarro. As palavras de recomendação proferidas pela mulher eram, na verdade, uma injúria à causa, pois distraíam a mente do povo das verdades proferidas. Em vez de pensar nas verdades apresentadas, as pessoas discutiam se esses homens que falavam movidos pelo espírito e poder do Altíssimo Iarro estariam agindo através do mesmo espírito desta emissária de Satanás. Os apóstolos suportaram essa oposição por vários dias. Então Paulo, sob inspiração do Espírito do Altíssimo, ordenou ao espírito mau que abandonasse a mulher. Satanás foi assim enfrentado e repreendido. O imediato e continuado silêncio da mulher testificou que os apóstolos eram servos do Criador Altíssimo e que o demônio os reconhecia como tais. Havendo obedecido à ordem recebida, ao ser a mulher libertada do espírito do mal e restaurada a seu perfeito juízo, seus senhores se alarmaram. Findaram-se a sua esperança de obter dinheiro através de adivinhações e predições. Perceberam que, se aos apóstolos fosse permitido prosseguir em suas obras, sua própria fonte de renda logo se extinguiria por completo. Depois de haver sido resgatada do espírito mau, a mulher tornou-se uma seguidora de Yahushua. Seus senhores viram que sua esperança de ganho se fora. Tomando a Paulo e Sila, conduziram-nos à presença dos governadores, acusando-os de estarem perturbando a cidade. Produziu-se um alvoroço, a multidão ergueu-se contra os apóstolos e os juízes ordenaram que os prisioneiros fossem açoitados. Review and Herald, 29 de junho de 1905.
Vocês perceberam que o Espírito fazia com essa mulher? Ela era escrava de Satanás e ela trabalhava para homens, dando lucros, porque o Espírito fazia isso. Então, a partir do momento que ela foi liberta, ela se entregou aos pés do nosso Salvador. Lembra do que ele fez com Maria Madalena? Tinha 7 espíritos imundos. Ele disse: vais e não peques mais, ou seja, não siga essa vida de prostituição, porque você abre caminho para que os espíritos entrem. Então, nós não devemos dar brecha para Satanás. Depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Atos capítulo 16, versículo 23. Este, havendo recebido tal ordem, e prendeu-lhes os pés no tronco. Mas os anjos do Altíssimo Iarro adentraram com os apóstolos os muros da prisão. Espírito aos Gípcios, volume 1, páginas 95 e 96. Os apóstolos sofreram extrema tortura por causa da dolorosa posição em que foram postos, mas não murmuraram. Em vez disso, na densa escuridão e desolação do calabouço, encorajavam-se mutuamente com palavras de oração e cantavam louvores ao Eterno por terem sido considerados dignos de sofrer vergonha por sua causa. Com espanto ouviram os outros prisioneiros os sons de oração e hinos que saíram da prisão interior. Atos dos Apóstolos, páginas 213 e 214. Embora os homens houvessem atuado de modo cruel e vingativo, e as autoridades se houvessem demonstrado criminosamente negligentes no cumprimento de suas responsabilidades, o Altíssimo não se esquecera de mostrar-se gracioso para com seus sofredores servos. Um anjo foi enviado do céu para libertá-los. Ao aproximar-se ele da prisão romana, a terra tremeu sob seus pés. Toda a cidade foi sacudida por um terremoto, e as paredes da prisão sacudiram como palhas ao vento. As pesadas portas abriram-se, as cadeias e grilhões soltaram-se das mãos e pés de todos os prisioneiros. The Spirit of Prophecy, volume 3, página 382 e 383. Não somente eles, mas de todos os prisioneiros foram libertos. Ao apóstolo Paulo, em seus esforços em Éfeso, foi dada especial demonstração em favor divino. O poder do Eterno acompanhava seus esforços e muitos eram curados de males físicos. E o Altíssimo Iarro, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Presta atenção. As enfermidades são espíritos. Não esqueçam disso. Satanás, ele bota doença, ele cria doença, porque ele é do mal. Estas manifestações de poder sobrenatural eram tão mais poderosas que as que já haviam sido antes testemunhadas em Éfeso, e de tal caráter que as não podiam imitar os habilidosos truques ou encantamentos de feiticeiros. Ao serem esses milagres operados em nome de Yahushua de Nazaré, tinha o povo oportunidade de ver o que o Altíssimo do céu era mais poderoso que os mágicos adoradores da deusa Diana. Assim, o Eterno exaltava seu servo, mesmo diante dos idólatras, incomparavelmente acima do mais poderoso e favorecido dos mágicos. Mas aquele a quem estão sujeitos todos os espíritos do mal, e sobre as quais deram a seus servos autoridade, estava para levar maior vergonha e ruína sobre os que desprezavam e profanavam seu santo nome. A feitiçaria havia sido proibida pela lei mosaica,
sob pena de morte, embora de tempos em tempos houvessem sido praticadas secretamente por judeus apostatados. Ao tempo da visita de Paulo a Éfeso, havia na cidade alguns dos exorcistas judeus ambulantes, os quais, vendo as maravilhas por ele, Paulo, operadas, tentavam invocar o nome do Salvador, Yahushua, sobre os que tinham espíritos malignos. Atos capítulo 19, versículo 13. Uma tentativa foi feita por 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Atos capítulo 19, versículo 14. Encontrando o homem possesso de demônio, disseram-lhe: esconjuro-vos por Yahushua, a quem Paulo prega. Atos capítulo 19, versículo 13. Porém, o espírito maligno disse: conheço a Yahushua e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e, assenhoreando-se de 2, pode mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Atos capítulo 19, versículo 13 a 16. Então não basta só qualquer pessoa querer expulsar ou curar em nome de Yahushua. Nós temos que ter intimidade com as Sagradas Escrituras. Eu tenho que fazer tudo aquilo que o Pai e o Filho nos orientam. E o inimigo, Satanás e seus anjos, sabem quem são esses poucos cristãos que realmente obedecem ao Altíssimo. São poucos. A maioria segue um caminho da perdição. São mais de 40 mil denominações. E não é placa de igreja que salva, mas a minha obediência, a sua obediência, a nossa obediência às orientações divinas que estão nas Sagradas Escrituras. Porque os obedientes é que são considerados filhos do Altíssimo. E os desobedientes são considerados filhos de Satanás. É o que está escrito. Então, se eu não tenho intimidade, faço o que bem quero, bebo o que quero, como o que quero e transgrido o meu templo que foi comprado com sangue precioso, eu for usar o nome do Altíssimo ou o nome do seu filho, Yahushua, para espantar um demônio, eles vão zombar de mim, como fizeram com esses. Quem és tu? Eu nem te conheço. E saíram humilhados. Então, para que eu tenha autoridade, eu tenho que merecer essa graça. Eu tenho que merecer receber o Espírito Santo para que ele me ajude nas minhas dificuldades do dia a dia. Fatos que haviam sido previamente encobertos foram agora trazidos à luz. Ao aceitarem o cristianismo, alguns crentes não haviam renunciado inteiramente às suas superstições. Ainda continuaram, em certas medidas, a prática, a magia. Está vendo aqui o que está sendo dito, o que eu falei para vocês? Agora, convictos de seu erro, muitos dos que tinham crido vinham confessado e publicando os seus feitos. Atos capítulo 19, versículo 18. A boa obra se estendeu mesmo a alguns dos próprios feiticeiros, e muitos dos que seguiam antes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Atos capítulo 19, versículo 19. Esses tratados de adivinhação continham regras e formas de comunicação com os espíritos do mal. Eram os regulamentos de adoração de Satanás, regras para lhe solicitar auxílio e obter dele informações. Atos dos Apóstolos, páginas 286 a 289.
Um relatório acerca do discurso de Demétrio circulou rapidamente. O alvoroço foi terrível. Toda a cidade de Éfeso parecia em comoção. Logo se reuniu enorme multidão que se dirigiu de imediato ao local de trabalho de Áquila, no setor judaico, com a finalidade de aprisionar a Paulo. Em sua ira insana estavam dispostos a despedaçá-lo, mas o apóstolo não foi encontrado. Seus irmãos, havendo recebido informações quanto ao perigo iminente, o haviam retirado do local. Anjos do Altíssimo Iarro foram enviados para proteger o fiel apóstolo. Testemunhando sacerdotes e príncipes o efeito da narração da experiência de Paulo, encheram-se de ódio contra ele. Viram que ele ousadamente pregava a Yahushua e operava milagres em seu nome, que multidões o ouviam e viravam as costas às suas tradições e olhavam para os líderes judeus como os assassinos do Filho do Altíssimo. Sua ira se acendeu e eles se aconselharam quanto ao que seria melhor fazer para reduzir a agitação. Concordaram entre si que a única conduta acertada era levar Paulo à morte, mas o Altíssimo conhecia suas intenções e anjos foram comissionados para guardá-lo, a fim de que ele vivesse para cumprir a sua missão. Primeiros Escritos, página 202. Essa parte da história foi escrita para nossa admoestação, para quem o fim dos tempos é chegado. Os efésios pretendiam manter contato com seres invisíveis, dos quais obtinham o conhecimento do que estava por vir. Em nossos dias, tal comunicação é conhecida como espiritismo, e nem tudo o que os médios praticam é prestidigitação, astúcia e engano. Os mundos visível e invisível acham-se em íntimo contato. Satanás é o enganador mestre e seus confederados no mal são por ele treinados a operarem da mesma linha em que ele atua, diz o apóstolo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura do Eterno, para que possais resistir no dia mau. Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13. O idoso prisioneiro, Paulo, amarrado por correntes ao soldado que o guardava, nada apresentava em sua vestimenta ou aparência que chamasse a atenção do mundo, que lhe valesse homenagens. Ainda assim, este homem, aparentemente sem riquezas, amigos ou posição, tinha uma escolta que os mundanos não podiam perceber. Anjos do céu eram seus assistentes. Houvesse a glória de apenas um destes resplandecentes mensageiros se tornar manifesta, a pompa e orgulho da realeza teriam empalidecido. Rei e cortesãos teriam sido lançados ao solo. Todo o céu estava interessado neste único homem, agora mantido como prisioneiro em virtude de sua fé no Filho do Altíssimo Iarro. O cerco de Jerusalém. A paciência do Altíssimo Iarro para com Jerusalém tão somente confirmou os judeus em sua obstinada impenitência, em seu ódio e crueldade contra os discípulos de Yahushua. Rejeitaram a última oferta da misericórdia. O Altíssimo Iarro retirou então a sua proteção de sobre a nação, removendo o poder restritivo que exercera sobre Satanás e seus anjos, de modo que ela foi deixada sob o controle do líder que escolhera. Seus filhos haviam
desprezado a graça de Yahushua, a qual teria sido capaz de habilitá-los a subjugar seus maus impulsos, de modo que agora estes se tornaram seus governantes. Satanás despertou na alma desse povo as mais ferozes e baixas paixões. Os homens não raciocinavam, colocaram-se além da razão, controlados pelo impulso e ira cega. Tornaram-se satânicos em sua crueldade. Por quê? Porque o Altíssimo permitiu. Satanás estava à frente da nação, e as mais elevadas autoridades civis e religiosas achavam-se sob o seu poder. The Spirit of Propensity, volume 4, páginas 29 e 30. Então ele teve toda a liberdade para agir, usando os líderes para eles fazerem o que ele bem quer. Anjos do Altíssimo Yahweh foram enviados para operar a obra de destruição do templo, de modo que não ficasse pedra sobre pedra. Manuscrito Relius, volume 21, página 66. João, o Revelador. De Gabriel, diz o Salvador em Apocalipse, pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse capítulo 1, verso 1. E a João o anjo declarou: Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Apocalipse capítulo 22, versículo 9. Maravilhoso pensamento que o anjo que ocupa em honra o lugar logo abaixo do Filho do Altíssimo, Yahweh, é o escolhido para revelar os desígnios do Altíssimo a homens pecadores, o desejado de todas as nações, página 99. Gabriel. Gabriel é que ocupa a posição que era de Lúcifer. O Eterno Altíssimo Yahweh tinha uma obra especial para João desenvolver. Satanás determinara-se a atrapalhar esse trabalho, levando seus agentes a tentar destruir o apóstolo. O Altíssimo Yahweh, contudo, enviou o seu anjo e preservou maravilhosamente. Todos os que testemunharam o grande poder do Altíssimo Yahweh na preservação de João ficaram pasmados. E muitos convenceram-se de que o Altíssimo Yahweh estava com ele e que o testemunho que ele apresentava de Yahushua era correto. Aqueles que tentaram destruí-lo temeram efetuar nova tentativa de tirar-lhe a vida, de modo que lhe foi permitido sofrer por Yahushua. Que maravilha, né? Foi falsamente acusado por seus inimigos e imediatamente desterrado para uma ilha deserta. Ali, Yahushua lhe enviou seu anjo para revelar-lhe as coisas que ainda deveriam acontecer na terra, bem como o estado da igreja desde aqueles dias até o fim. Mostrou-lhe o que aconteceria com a igreja se esta apostatasse e como triunfaria finalmente se mantivesse fiel ao Altíssimo. Vocês ainda não perceberam. As Sagradas Escrituras foram escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo. Tudo foi escrito pelo Espírito Santo. Tá? O pecado imperdoável, a própria palavra diz que o Filho do Homem você pode fazer o que quer, existe perdão, mas quanto o Espírito Santo não, é justamente a rejeição da verdade. Não tem perdão. Se você rejeita a verdade, você está rejeitando tudo. Não tem perdão. E se foi revelado pelo Espírito Santo, se você pegar na sua Sagrada Escritura ou na sua Bíblia, está lá escrito, revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Deixando claro, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. O Espírito Santo que atua nas Sagradas Escrituras, ou é o Espírito Santo do Pai, está lá em Mateus capítulo
10, versículo 19 e 20, não se preocupeis quando vocês forem presos, o que haver de dizer, porque quem vai falar por vocês é o Espírito Santo do Pai. Verifiquem depois na Bíblia de vocês. E hoje esse Santo Espírito que atua há mais de 2000 anos e as pessoas, a maioria, preste atenção no que eu vou dizer aqui, a maioria distorce as Escrituras Sagradas, porque tem que ter sabedoria, tem que ter humildade para dizer, Pai, eu preciso da verdade. E você tem que se esforçar. Não adianta você pegar, assim como eu pegava no passado, a sua Bíblia, só quando vai para a igreja. Se você não se esforçar para conhecer, você vai ser somente mais um. Você vai se perder. É fato. Porque o que diz as Sagradas Escrituras? Assim como foi no dia de Noé, será a vida do Filho do Homem. A maioria se perdeu. O Espírito Santo, que está há mais de 2000 anos conosco, é o Espírito Santo de Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahweh, como é conhecido pela maioria como Jesus Cristo, que não existe esse nome, não existe nem o J no hebraico. E as pessoas acreditam um terceiro Deus, transgredindo o mandamento, não terás outros deuses diante de mim. É uma coisa assim que deixa totalmente, sabe, é uma cegueira espiritual. E está lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse mundo tenebroso, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, ou de outras versões, dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. E lembrando que nas Sagradas Escrituras, no hebraico, quando se refere a Deus, somente nos deuses pagãos ou a Satanás. Nunca, jamais se refere ao Altíssimo, ao Eterno, ao Criador como Deus. Isso é uma ofensa grave contra Ele. Esqueçam disso. Se aqui está falando que Yahushua enviou o seu anjo para revelar as coisas que ainda deveriam acontecer à terra, vocês entenderam? O que foi lido um pouco mais atrás? As verdades, o conhecimento, são anjos que são comissionados a nos orientar, a nos ajudar no entendimento das Sagradas Escrituras. Assim como anjos maus entram nas pessoas para fazer o mal, assim anjos do bem são enviados para entrar em nós e nos orientar na aceitação da verdade. Não na recusa, é uma rejeição. Ah, o Altíssimo sabe que eu o amo. Amas? Porque está escrito, se tu me amas, guardareis os meus mandamentos. É o que diz. E o que é o contrário? Se tu não guarda, você não ama. Aquele que diz que o ama, que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. 1 João capítulo 2, está lá. Irmão, ou é ou não é, não existe em cima do muro. Ou você acha que aqueles que se perderam no tempo de Noé diziam que não amava o Altíssimo, mas não obedeciam, não tinha tempo para ele, sabe por quê? A correria do dia a dia, ganhar dinheiro, não tinha tempo. O anjo celestial apareceu a João em majestade, com excelência glória do céu refletida em seu rosto. Revelou a João cenas de profundo e maravilhoso interesse concernentes à igreja do Altíssimo. Quem revelou para ele? O anjo, enviado por quem? Pelo Filho do Altíssimo. Não esqueçam disso.
e apresentou diante dele os perigosos conflitos que teriam de suportar. João a viu passar por atrozes provações, embranquecendo-se e purificando-se, e por fim, vitoriosa e triunfante, gloriosamente salvo no reino do Altíssimo. A face do anjo iluminou-se de regozijo e tornou-se excessivamente gloriosa ao mostrar ele a João o final triunfo da igreja do Altíssimo. Meu irmão, minha irmã, eu era adventista do sétimo dia, mas por não concordar com tradições de homens, por não concordar com a Trindade, por não concordar que as trombetas já tocaram, por não concordar que os 144 mil e a grande multidão é um grupo só, onde tudo isso que eu relatei a vocês, as Sagradas Escrituras me dizem ao contrário, eu tomei a minha posição. Eu fiquei com as Sagradas Escrituras. Ou vocês acham que só os adventistas vão se perder? A igreja de Laodiceia, a maioria vai se perder, eles serão vomitados. O estado deles é mornidão. E eles não acordaram para isso. E a presença do Eterno não está no meio deles, está lá, em eventos finais. Está lá no meu vídeo, veja lá como está lá. Eu não digo o que eu penso, o que eu acho, eu falo o que está escrito. Então nós temos que acordar, meu irmão, porque o tempo acabou. E se você não acordar, você vai se perder. Não esqueça, a maioria vai se perder. Não confiem em entidades, não confiem em placa de igreja. Examine as Escrituras por você mesmo. João ficou deslumbrado ao contemplar o final livramento da igreja e ao ser conduzido a participar da glória desta cena. Sentiu um profundo temor e reverência, caindo aos pés do anjo para adorar. O anjo fê-lo erguer-se, instantaneamente reprovando-o com brandura, ao lhe dizer: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Yahushua. Adore o Criador, porque o testemunho de Yahushua é o espírito de profecia. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Outra questão que eu vou dizer para vocês aqui sobre o espírito de profecia: nunca bote o espírito de profecia nem em paridade com as Sagradas Escrituras. Nunca. As Sagradas Escrituras sempre estão acima. Assim como diz nas Sagradas Escrituras, em várias passagens, que o Espírito Santo hoje é o Espírito de Yahushua, ou, como queiram, o Espírito de Jesus Cristo, assim como vários livros do Espírito de Profecia confirmam esta afirmação, existe passagem no Espírito de Profecia que fala sobre a Trindade, fala numa terceira pessoa. Então, assim como existe partes adulteradas nas Sagradas Escrituras, como Mateus 28, 19, que Satanás tentou destruir as Sagradas Escrituras no passado, mas ele não conseguiu. Então o que ele fez? Botou mentiras no meio de verdade e usou homens para distorcer, para botar mentiras, assim como tem passagens adulteradas no Espírito de Profecia, como tem também Mateus 28, 19, que é uma delas também que foi adulterada. Isso foi comprovado pelo Papa Bento XVI no seu livro, quando ele era cardeal, em 1960. Eu comprei esse livro, procurem esse livro. Eu vou deixar na descrição o nome desse livro, como também tem Eusébio de Cesareia, que é outro livro que confirma também que Mateus 28, 19 foi adulterado. Tanto que não existe nenhum batismo executado pelos discípulos na Trindade. Todos foram, o batismo, se vocês forem examinar, tiverem coragem de examinar, em Atos capítulo 2, em Pentecoste,
todos os batismos foram executados em nome, como queiram, de Jesus Cristo, que seria o correto, que é o que está lá. Mas eles desobedeceram a orientação do nosso Salvador em Mateus 28:19, porque a orientação lá é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhum deles executou essa ordem. Por quê? O anjo mostrou então a João a cidade celestial com todo o seu esplendor e deslumbrante glória. João sentiu-se enlevado e dominado pela glória da cidade. Não conseguiu conservar em mente a interior reprovação do anjo. Caindo outra vez a seus pés para adorá-lo, uma vez mais o anjo reprovou, dizendo: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e de todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore o Criador. Apocalipse capítulo 22, verso 9. Espírito aos Gifs, volume 1, páginas 130 e 131. Nós temos que obedecer. Quem não obedece é o contrário do que ele está dizendo. Yahushua, o mensageiro real, visitou João na pequena ilha e lhe deu as mais extraordinárias revelações de si mesmo. Signs of the Times, 3 de março de 1890. Outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Se o Espírito Santo, que seria, na lógica, pensamento da maioria, uma terceira pessoa, por que foi o nosso Salvador que fez a revelação a João? E aí? Tão fácil de responder, né? Mas as pessoas não aceitam. E não me pergunte por quê. Vocês sabem a resposta. Veja só o que vai ser dito aqui. O poderoso anjo de Apocalipse 10, que instruiu João, era ninguém menos que Yahushua, o Filho do Altíssimo. Colocando o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra seca, mostrou a parte que está executando nas cenas finais da grande controvérsia com Satanás. Esta posição denota seu supremo poder e autoridade sobre toda a terra. A controvérsia tem se tornado mais intensa e mais determinada de tempos em tempos, e assim prosseguirá até as últimas cenas, quando a obra magistral dos poderes das trevas atingirá o cume. Satanás unido, olha o que vai ser dito aqui, Satanás unido a homens maus enganará toda a terra e as igrejas que não recebem o amor da verdade. Mas o poderoso anjo requer atenção, minha e sua. Grita com grande voz, demonstrará o poder e a autoridade de sua voz a todos os que se uniram a Satanás na oposição à verdade. É essa oposição à verdade que não tem perdão. Não tem perdão. Os anjos na Idade Média. No século XIII foi estabelecida a mais terrível de todas as armadilhas do papado, a Inquisição. O príncipe das trevas trabalhava com os dirigentes da hierarquia papal em seus concílios secretos. Satanás e seus anjos dirigiam a mente dos homens maus, enquanto invisível entre eles estava o anjo do Altíssimo, fazendo o tremendo relatório de seus iníquos decretos e escrevendo a história de ações por demais horrorosas para serem desvendadas ao olhar humano.
O Grande Conflito, página 59. A Reforma Protestante. O estandarte do chefe da sinagoga de Satanás foi erguida bem alto, e o erro aparentemente em triunfo, e os reformadores, por meio da graça que lhes foi dado pelo Altíssimo Yahweh, travaram bem-sucedida peleja contra os exércitos das trevas. Foram-me apresentados acontecimentos na história dos reformadores. Sei que o nosso Salvador Yahushua e seus anjos observaram com intenso interesse a batalha contra o poder de Satanás, o qual juntou seus exércitos com homens maus, a fim de extinguir a luz divina. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 110. Lutero. Um dia, enquanto examinava os livros da biblioteca da universidade, Lutero descobriu uma Bíblia em latim. Com mistos sentimentos de reverência e assombro, abriu as sagradas páginas com o pulso acelerado e o coração exultante. Leu com seus próprios olhos as palavras de vida, detendo-se frequentemente para exclamar: ó, se o Altíssimo permitisse ter minha própria Bíblia! Anjos do céu estavam ao seu lado, e raios de luz do trono do Altíssimo revelaram aos tesouros da verdade o seu entendimento. The Spirit of Prophecy, volume 4, página 96. Essa mudança que a Igreja Católica fez do Mateus 28:19 foi no ano 325, há muito tempo atrás. Quando os inimigos apelavam à tradição e aos costumes ou à autoridade do Papa, Lutero os enfrentava com a Bíblia, e a Bíblia somente. Aqui estavam argumentos que eles não conseguiam discutir. Portanto, estes escravos do formalismo clamavam por seu sangue. Todavia, Lutero não caiu presa de sua fúria. O Altíssimo tinha uma obra para ele, e os anjos do céu foram enviados para protegê-lo. The Spirit of Prophecy, volume 4, páginas 108 e 109. Aqui estava um homem solitário, que ousara suscitar a ira dos sacerdotes do povo. Foi convocado a Augsburgo para responder por sua fé, e obedeceu. Ali estava ele, firme e decidido, ante aqueles que faziam tremer o mundo, um meigo cordeiro diante de furiosos leões. Ainda assim, por amor da verdade e de Yahushua, permaneceu em pé, inamovível, com santa eloquência que somente a verdade pode inspirar. Apresentou as razões de sua fé. Procuraram de várias formas fazer silenciar o destemido defensor da verdade. Bajularam-no a lhes oferecerem favores. Ele seria exaltado e honrado. Entretanto, a vida e honras eram sem valor para ele, se o preço a pagar fosse o sacrifício da verdade. A palavra do Altíssimo Yahweh brilhou ainda mais clara em sua mente, dando-lhe uma vivida percepção dos erros, corrupções e hipocrisia do papado. Seus inimigos buscaram intimidá-lo e lhes exigiram que renunciasse à fé, mas ele mantivesse firme em defesa da verdade. Estava disposto a morrer pela fé, se o Altíssimo assim o requeresse. Abandoná-la, porém, nunca. O Altíssimo preservou a vida, enviou anjos para lhe prestarem assistência, fazendo-o atravessar o tormento conflito sem sofrer qualquer dano e assim frustrando os propósitos de seus irados inimigos. Espiritual Gifs, volume 4b, páginas 118 e 119. Houvessem sido abertos os olhos dos que participavam da Assembleia em Worms, teriam sido contemplados os anjos do Altíssimo em seu meio, lançando raios de luz para dissipar as trevas do erro e para abrir as mentes e corações à recepção da verdade. The Spiritual Prophecy, volume 4, página 124. Melanchthon. O reformador Simão,
Grinaios havia mantido boas relações com um eminente professor católico. Contudo, depois de escutar um de seus sermões, que lhe causou impacto negativo, exortou-o a não mais lutar contra a verdade. O professor dissimulou sua irritação, mas imediatamente dirigiu-se ao rei e obteve autorização para prender o protestante. Quando Melacton retornou ao lar, foi informado de que, após sua partida, as autoridades haviam revistado a casa de alto a baixo em busca de Crinaeus. Melacton sempre acreditou que o Eterno havia salvado o amigo, enviado um de seus santos anjos para avisá-lo do perigo. The Spirit of Prophecy, volume 4, páginas 164 e 165. Os pais peregrinos. Em meio de auxílio e dificuldades dos pais peregrinos, cresciam o amor e a fé, confiavam nas promessas do Eterno, e ele não faltava com elas no tempo de necessidade. Seus anjos estavam a seu lado para animá-los e ampará-los, e quando a mão do Altíssimo apareceu, apontar-lhes através do mar uma terra em que poderiam fundar para si um estado e deixar a seus filhos o precioso legado da liberdade religiosa. Seguiram eles sem temer pela senda da previdência. O Grande Conflito, página 291. Preste atenção no que vai ser dito agora. Preste muita atenção. Os 3 anjos de Apocalipse 14. Veja o que é dito aqui. Yahushua, o Filho do Altíssimo, nosso Salvador, virá pela segunda vez com poder para salvar, tendo em vista preparar os seres humanos para esse evento. Enviou ele as mensagens do primeiro, segundo e terceiros anjos. Estes anjos representam aqueles que recebem a verdade. Eu vou repetir. Esses anjos do Apocalipse 14, ou seja, das 3 mensagens angélicas, representam aqueles que recebem a verdade e com poder abrem o Evangelho diante do mundo. Eu e você, meu irmão e minha irmã, nós aceitamos a verdade e levamos a verdade ao mundo. Nós não vamos ouvir, todo mundo vai ouvir essa mensagem do anjo. Não. As pessoas que, com humildade, querem saber dessa verdade para fazer parte desse grupo seleto e levar essa verdade para as pessoas. Eu e você podemos fazer parte desse grupo. É só deixar claro que você e eu estamos dispostos a receber essa verdade. Mesmo que isso nós tenhamos que morrer. Mesmo que isso, nossas vidas, podemos perdê-las. Não vai ser fácil. Então, estes anjos representam aqueles que recebem a verdade e com poder abrem o Evangelho diante do mundo. Amém. Eu quero isso para mim. Guilherme Miller. Vi que o Altíssimo Yahweh havia enviado seu anjo para trabalhar no coração de um agricultor, Guilherme Miller, que até então não havia crido na Bíblia, levando-o a pesquisar as profecias. Anjos do Altíssimo, Yahweh, visitaram repentinamente este homem escolhido e guiaram a sua mente. Não que ele tenha visto esses anjos, mas eles se apresentaram a ele e guiaram a sua mente, abrindo-lhes o entendimento. É isso que eu e você precisamos e queremos. As profecias
que sempre haviam sido obscuras para o povo do Altíssimo, foi-lhe concedido o começo da cadeia da verdade, cabendo-lhes buscar elo após elo da mesma, até sentir admiração e assombro pela palavra do Altíssimo Yahweh. É assim que funciona. Anjos do Altíssimo acompanharam Guilherme Miller em sua missão. Ele era firme e decidido. Nós temos que ser firmes e decididos, porque nós seremos perseguidos. A maioria vão nos acusar, ou dizer que nós estamos errados. Quem é que tinha verdade no tempo de Noé? A maioria ou a minoria? Proclamou destemidamente a mensagem, embora enfrentando a oposição de cristãos professos e do mundo, e perseguido por Satanás e seus anjos. Eu não tenho medo de Satanás, não. Nem tampouco desses anjos que o seguem, porque eles já foram derrotados. Eles serão mortos. Eu não tenho medo deles. Não deixou de anunciar o Evangelho eterno às multidões, onde quer que fosse convidado, fazendo ouvir o clamor: tema o Eterno e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Espírito aos Gifs, volume 1, páginas 128 e 132. O instigador de todo mal procurava não somente contrariar o efeito da mensagem do advento, mas destruir o próprio mensageiro. Satanás não vai atrás de destruir quem está aí, nem aí para as Sagradas Escrituras. Ele vai botar para destruir aquele que está levando a verdade para as pessoas. Porque aqueles, para ele já é dele. Mas o que está escrito nas Sagradas Escrituras? Que ele está irado com aqueles que guardam os mandamentos do Altíssimo e têm o testemunho de Yahushua. Está lá, em Apocalipse. Miller fazia aplicação prática da verdade das Sagradas Escrituras ao coração de seus ouvintes, reprovando-lhes os pecados e perturbando-lhes a satisfação própria. E suas palavras claras e incisivas despertaram inimizade. A oposição manifestada pelos membros da igreja à sua mensagem animava as classes inferiores a irem mais longe e conspiraram alguns dos inimigos para tirar-lhes a vida quando saísse do local da reunião. Santos anjos, porém, estavam na multidão e um deles, certa vez, sob forma de homem, tomou o braço desse servo do Altíssimo e pô-lo a salvo, a turba enfurecida. O Grande Conflito, páginas 336 e 337. Muitos pastores não aceitaram eles próprios a salvadora mensagem e, por vezes, criavam obstáculo aos que a aceitavam. Mas é assim. Não foi assim que fizeram comigo? Não me expulsaram? Onde a Sagrada Escritura diz que, mesmo se eu fosse joio, o joio e o trigo crescem juntos, deixe-os, que a colheita quem faz sou eu. É isso que está nas Sagradas Escrituras. Mas o que é que fizeram? Me expulsaram. Eu me calei? Não. Senti. Mas ao mesmo tempo fiquei feliz. Sabe por quê? Porque está escrito. Eu sempre disse para os meus irmãos, se você está na igreja e você não tem problema, existe um problema. Isso quer dizer que você não está estudando como deveria. Mas o manual da igreja vale mais do que as Sagradas Escrituras. O sangue de almas repousa sobre eles. Pregadores, isso falando dos pastores, tá? E povo uniram-se na oposição à mensagem do céu. Perseguiram Guilherme Miller e os que a ele se uniram no trabalho. Falsidades foram postas a circular para prejudicar-lhe a influência.
Em diferentes ocasiões, depois de haver declarado o conselho do Altíssimo Yahweh, aplicando constantes verdades ao coração de seus ouvintes. Grande ira ergueu-se contra ele, e ao deixar o local das reuniões, pessoas o seguiram para matá-lo. Não obstante, anjos do Altíssimo foram enviados para lhe preservar a vida, retirando-o em segurança de entre a furiosa turba. Espírito aos Gifs, volume 1, página 136. É isso aí, meu irmão, minha irmã. É isso que acontece com aqueles que ficam com a verdade. Tomem uma posição, deixem claro, não somente de boca, mas pela atitude, de que lado vocês estão. Examine as Escrituras, tenham entendimento. Esse entendimento quem vai dar são os anjos do Altíssimo, que nós temos que pedir esse Espírito Santo todos os dias, para que ele habite em nós e faça morada em nós. E a partir do momento que eu deixo claro que eu quero receber o Espírito Santo de Yahushua, o Filho do Altíssimo, ele terá total domínio sobre esse templo e o seu templo que foi comprado com sangue precioso. Aí ele vai poder trabalhar nesse templo para o nosso entendimento da verdade, para que nós possamos trabalhar e levar esta mensagem às pessoas que estão na escuridão. Não esqueçam. Lembra da passagem que diz, quando o nosso Salvador chamou uma pessoa para segui-lo, ele disse, não, deixe que eu sepulte meu Pai primeiro. Ele disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, porque a maioria das pessoas estão mortas espiritualmente. E temos que sair dessa mornidão, temos que sair dessa morte espiritual, temos que conhecer verdadeiramente as Sagradas Escrituras, saber quem é o Espírito Santo, que é Yahushua. Deixar claro que não tocou trombeta, trombeta não toca sem pragas. Isso está claro, mas a maioria dos meus irmãos estão cegos, não tem entendimento. Cego seguindo cego. É isso, meu irmão, minha irmã. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Que o Altíssimo Yahweh abençoe você e sua família e que você, somente você e eu, temos autoridade para pedir que o Espírito Santo habite em nós, somente nós. Já para o espírito imundo, ele não precisa de autorização. Ele entra sem pedir autorização e faz um estrago nas vidas das pessoas, usando a mente das pessoas, para que as mesmas se afastem cada vez mais das Sagradas Escrituras. Então, fique na paz do nosso Salvador e intercessor, único intercessor. E se Romanos capítulo 8, 26 fala de um Espírito que intercede pelos santos, esse Espírito é de Yahushua. Não existe outro que possa interceder por nós. Que as bênçãos sem medidas caem sobre nós. Que o Altíssimo te abençoe grandemente, meu irmão, minha irmã. Amém.